Um jeito de medir ângulo você pode pensar que o cosseno entre dois vetores é sempre dado por UV. Claro que eu estou supondo que U é diferente de zero e V é diferente de zero. Então, por exemplo, se o produto interno entre os dois caras for zero, então o cosseno do ângulo entre os vetores é zero. E quando que o cosseno de um ângulo é zero? Para qual o valor do ângulo? 90. Então, o tal do 90, a partir de agora, se chama π sobre 2, viu? A gente só mede ângulo em radianos. Quer dizer, você pode até medir em graus, mas as fórmulas ficam muito mais complicadas. Então, ou seja, assim, todo mundo falou 90, ninguém falou 270, né? Tudo bem, poderia ser 270, mas se você pensar bem, o 270 seria uma situação assim, né? Que a gente sempre mede ângulo no sentido anti-horário. Tá, mas aí você pensa que esse cara aqui é o menos π sobre 2 e tal. Então, a gente sempre mede ângulo nesse sentido. E aí, nesse caso aí, os vetores têm um nome especial. Ou seja, se o V igual a zero, dizemos que o e V são ortogonais. Bom, então isso aí é o que a gente chama de produto interno. Agora, existe uma outra forma de você definir um produto entre vetores, de forma que o resultado seja um vetor, que é uma coisa que a gente chama de produto vetorial. Ou seja, você vai pegar dois vetores, fazer uma operação entre eles, que a gente vai chamar de produto, e vai obter um outro vetor. E depois existe um cara que chama de produto misto, que relaciona os dois. Produto vetorial. Se você olha no livro do Reginaldo, ele define produto vetorial de uma forma bem bacana, que é, primeiro ele dá algumas... Fala assim, ó, para definir produto entre dois vetores, eu quero que satisfaça isso, isso e isso. E daí ele tira de cara, ele tira a expressão como tem que ser o produto vetorial a partir das propriedades que ele exige. Daí eu não ia fazer assim, mas eu vou fazer desse jeito, porque eu ia dar a fórmula da definição. Mas eu acho que o jeito que ele faz é um jeito bem bacana. Bom, então, você pega dois vetores. A gente vai definir o vetor. O cruzinha V, chamado produto vetorial de U por V, como o vetor que satisfaz. Bom, as três coisas que a gente vai pedir que o vetor satisfaça são coisas que nasceram da necessidade de existir um outro vetor que satisfizesse isso. Então, depois de muito pensar, descobriram que um produto de vetores seria bom que ele, por exemplo, que você conseguisse recuperar, ao invés do sol, o cosseno entre os dois vetores a gente acha via produto interno. Mas seria bom que a gente conseguisse achar o seno entre os dois vetores usando um outro tipo de produto. Então, ou seja, a gente vai querer que, seja lá como se define esse cara, que quando eu calcular a norma dele, isso aqui vai depender da norma de U, da norma de V e do seno do ângulo. A outra coisa que eu vou querer do meu produto vetorial
é que ele seja ortogonal a cada uma das parcelas que está fazendo o produto. Ou seja, eu vou querer que o produto interno, o V, seja 0 e que V, produto interno, o V, seja igual a 0. Ou seja, eu vou querer que esse cara aí ele seja ortogonal a esses dois caras. E, por fim, qual vai ser o sentido desse cara aí? Existe uma regra matemática, mas tem aquela famosa regra da mão direita, né? Que vocês devem ter visto lá em ensino médio e vão ver em Física 3 também, quando fala de elétrica. Ou seja, você está fazendo um produto interno de U por V, né? Então, se o seu vetor U aponta para cá, seu vetor V aponta para cá, você tem que conseguir mover sua mão direita do primeiro cara da parcela até o segundo. E aí você olha para onde fica seu dedão, né? Então, se você fizer isso aqui, seu dedão vai ficar para cá. Bom, se o cara tivesse pro outro lado, você teria que fazer assim, para mover do U para o V. É uma regra meio complicada. Assim, eu nunca aprendi esse negócio da mão direita direito. Mas depois a gente vai ver que tem uma regra mais fácil para você descobrir o sentido do vetor. Então, ó, na prática, eu vou querer que você me calcule o vetor, produto vetorial. Então, daqui a pouco a gente vai ter que arrumar uma fórmula para você calcular isso aí. Antes de fazer isso, vamos só ver algumas propriedades que esse cara tem que satisfazer. Propriedades que saem dessas três exigências que a gente fez sobre o produto vetorial. Bom, a primeira propriedade é o seguinte, que aí sai da regra da mão direita. Vê, se eu estava fazendo o produto, porque a ideia é o seguinte, você tem que fechar a palma da sua mão na direção da segunda parcela. Então, U por V, você faz assim e fecha a palma na direção do V. Então, ou seja, o vetor produto interno estaria saindo do quadro, desse jeito. Tá, U está aqui e V está aqui. Então, você põe a mão no U e fecha a palma na direção do V. Para você fechar a palma na direção do V, o seu dedão está saindo, né? Então, o produto vetorial está saindo. Beleza? Agora, como que eu faço se eu quisesse fazer o produto vetorial de V com U? V com U, eu tenho que pôr, faço assim com a minha mão. Não é uma saudação Star Trek, não. É só mesmo assim. Eu tenho que apontar. O primeiro vetor do produto vetorial vai ficar aqui. Tá bom, vou fazer assim. Só que agora eu tenho que fechar a palma da minha mão na direção do U. Eu estou querendo fazer agora V com U. Então minha mão está em cima do V, mas como é que eu vou fechar a palma da minha mão na direção do U? Bom, não tem jeito, né? Mas se eu fizer assim, agora tem jeito. Agora meus dedos são apontados para o V e eu fecho na direção do U. Então, ou seja, se eu estou fazendo o produto vetorial de V com U, o resultado está entrando no quadro. Então o vetor está apontando para lá. Se eu faço U com V, esse cara está apontando para cá. Eu quero saber, aqui então o produto vetorial vai ser algum vetor e eu quero saber para onde ele vai apontar. Pela propriedade B, eu sei que o produto vetorial ele é ortogonal a U e a V. A única direção ortogonal a U e a V que tem aqui é saindo do quadro. Que qualquer outra direção que está contida no plano vai fazer um ângulo que não é 90 graus com os dois. Então, para fazer 90 graus com os dois, o cara tem que ou sair do quadro ou entrar para o quadro. Agora, como que eu sei que ele está saindo ou entrando? Se eu quero fazer produto vetorial de U com V, eu pego meus dedos aqui e ponho no rumo do U. Agora, eu tenho que conseguir girar fechar minha mão no sentido do V. Fechei assim. Meu dedão teve para cá sempre, né? Então, significa que o produto vetorial de U com V está saindo do quadro. Agora, eu quero fazer produto vetorial de V com U. Então, se eu colocar a minha mão aqui, eu não fecho. Então, eu tenho que fazer assim. Então, agora eu vou colocar no sentido de V e eu fecho a mão no sentido de U. Mas aí meu dedão está para dentro, né? Então, ou seja, U com V, nesse caso, é uma coisa que está saindo do quadro, mas V com U é uma coisa que está entrando no quadro. Tá, e aí a gente ganha a primeira propriedade, né? Porque, vê, sempre que se eu troco o vetor, eu troco o sentido.
mas as outras propriedades mantêm as mesmas. Então, se eu troco a posição aqui, eu ganho um sinal de menos no produto. Daí essa aí é a primeira diferença entre o produto vetorial e o produto de qualquer outras coisas que vocês conhecem, né? Bom, número você pode multiplicar de qualquer lado. Matriz a gente viu que muda, mas não tem uma regra de como muda, ela fica totalmente diferente. Mas vetores, quando você faz o produto vetorial, você consegue controlar o que acontece quando você troca os caras de posição. Bom, outra coisa é o seguinte. Isso aqui pode dar zero. Agora, quando que isso aqui dá zero? Se você olhar para essa equação, esse cara vai dar zero. Claro, quando u for zero, porque esse cara vai ser... A gente já viu que norma de um vetor só é zero quando o vetor é zero, né? Então, esse vetor ser zero é a mesma coisa da norma ser zero. Mas quando que a norma dele é zero? Ou esse cara é zero, ou esse cara é zero, ou o ângulo é zero. Porque seno de zero é zero. Então, se o ângulo entre u e v for igual a zero, então aquele cara é zero. Mas quando que o ângulo entre dois vetores é igual a zero? Quando eles são múltiplo escalar do outro. Quando eles estão mais ou menos na mesma reta. Então, esse cara é zero. Ou v. Ou seja, um tem que ser múltiplo do outro. E aí, o caso zero, você pega fazendo alguma coisa igual a zero. Então, esse produto vetorial só é nulo quando um vetor é múltiplo do outro, ou o múltiplo zero também vale. Bom, as outras propriedades são mais propriedades de trabalho, né? Ou seja, sei lá, você pega u mais v e faz vetorial w. Isso aqui você pode fazer a propriedade distributiva aqui, não tem diferença. W. Claro, e a gente fazer o outro lado também. Beleza? Bom, então, falar de novo. Isso aí é uma coisa que a gente está definindo em dimensão 3, viu? Somente em dimensão 3. Tá, mas agora a gente precisa de conseguir um jeito de fazer uma conta, de trabalhar com esses vetores de forma mais explícita. Então, vamos tentar deduzir uma expressão para esse produto vetorial aí. E aí a expressão para o produto vetorial, ela depende um pouco da forma como você vai representar o seu espaço tridimensional. E aí a gente sempre representa desse jeito, né? Bom, tem gente que enxerga isso aqui um pouco melhor assim, né? Então... mas por padrão a gente vai representar isso aqui. A vantagem de fazer assim é que você só tem um eixo saindo do quadro, né? O eixo x é o único cara que sai do quadro. Então, a gente vai definir 3 vetores especiais, que são os vetores unitários na direção de cada eixo. Então, a gente vai definir um unitário na direção do eixo x, que está exatamente em cima do eixo x. Vou chamar de i chapéu. Vou chamar esse cara de j chapéu. E vai chamar esse cara aqui de k chapéu. Então, esses caras vão ser fixados eternamente para a gente. I chapéu é um vetor 1, 0, 0. J chapéu é o 0, 1, 0. E K chapéu é o 0, 0, 1. Então vamos ver se a gente consegue calcular o produto vetorial entre esses 3 vetores aí. Bom, I chapéu com J chapéu. Primeira pergunta é a seguinte: qual que é a norma desse vetor? A norma desse vetor, a gente pode olhar para essa propriedade aqui.
A norma do I chapéu vetorial J chapéu é a norma de I, a norma de J, vezes o seno do ângulo entre eles. Então aquele ângulo é π sobre 2, o seno é 1. Então eu sei qual que é a norma desse vetor. A norma dele é 1, que é 1 vezes 1 vezes 1. Bom, agora eu tenho que achar para onde que esse cara aponta. Para ver para onde esse cara aponta, tem que usar a tal regra da mão direita, né? Então, coloca sua mão na direção do X, do I, está apontando para o I. Eu consigo fechar minha mão na direção do J. Tá, o meu polegar ficou apontado para cima, né? Então, o meu vetor I vetorial J é um cara de norma 1 que aponta para cima, mas para cima é exatamente o vetor K. É um vetor de norma 1 que aponta na mesma direção no sentido que o K. Tá, mas o K é um vetor de norma 1, então tem que ser ele. Ou seja, isso aqui tem que ser exatamente igual ao K chapéu. Agora, se você faz... Vamos fazer IK. IK, a mesma coisa. Se você calcula a norma, você usa essa mesma fórmula. O ângulo entre o I e K é π sobre 2, então o seno vai ser 1. Então, se você usar a regra da mão direita ali... Bom, deixa eu ver se eu consigo usar a regra da mão direita aqui, dimensão 3. Assim, eu tenho que fechar a mão na direção do K, né? Fechar a mão assim. Não, isso aqui tá... tô louco. I, K. Meu I tá assim, tô fechando na direção do K. Tá, meu polegar ficou apontado para lá, né? Então, é um vetor que tem norma 1, tá nessa mesma retinha aqui, só que aponta para o outro lado. Ou seja, se você olha ali, esse cara tem que ser o menos J. Tomara que seja certo. E K menos J. Isso. Bom, as outras possibilidades aqui, você tem que fazer ainda o JK. Se a gente faz o JK, então o JK, fazendo assim, fechando a direção do K, ou seja, tem que dar o I. É o cara que sai do quadro. JKI. JKI. Ó, olha pro JK. Eu tenho que colocar meus dedos na direção do J e fechar a mão na direção do K. Estou fazendo assim e fechando na direção do K. Tá, mas saiu, né? E o I é o cara que está saindo. Bom, se você tem esses três básicos aí, os outros você consegue usando essas propriedades que a gente viu. Porque, bom, se o IJ é K, é porque o JI é menos K. Se o IK é menos J, é porque o KI é J. E se o JKI, é porque o K é porque o KJ é menos I. Você tem que pensar que o produto é sempre cíclico, ou seja, I com J dá K, K com I dá J, e aí por aí vai. Tá, um que a gente não fez, por exemplo, é o I com I, né? Só que o I com I, você pode vir aqui, né? Porque qual que é a norma do vetor I com I? É 1 vezes 1 vezes seno de π sobre 2, que é 0. Então, ou seja, I com I tem que dar 0. É o seno de 0, desculpa, o seno de 0. É esse que dá 0. Então, I com I dá 0, a mesma coisa vale para J com J. E a mesma coisa vale para o K com K. Tá, então a gente sabe calcular produto vetorial entre os vetores I e JK. Agora só falta a gente aprender a calcular entre todos os outros infinitos vetores que existem. Tá, mas basicamente são só esses três aí que a gente precisa calcular. Porque qualquer outro vetor
Se você pega um outro vetor, pega um vetor ABC qualquer, dimensão 3. Então, sempre pode escrever A como sendo U como sendo A1, 0, 0, mais B vezes 0, 1, 0, mais C vezes 0, 0, 1. Ou seja, isso aqui é A vezes I, mais B vezes J, mais C vezes K. Ou seja, qualquer outro vetor em R3, ele é a combinação linear de I e JK. E aí, usando aquelas propriedades ali, a gente consegue fazer produto vetorial entre vetores que são combinação linear de outros, né? Porque quando você coloca uma soma aqui, a soma vai quebrar num monte de parcela. Então, por exemplo, pegar U igual a ABC, V igual a D, E, F. Quero fazer produto vetorial de U com V. Bom, como que eu faço produto vetorial de U com V? Simplesmente escrevo esses caras em termos de I e JK, como combinação linear de I e JK. Então isso aqui fica A vezes I, mais B vezes J, mais C vezes K, vetorial DI, mais EJ, mais F, K, chapéu. Bom, e agora vamos usar as propriedades que a gente tem. Isso aqui é igual. Pela propriedade 3, eu posso pegar cada vetor desse lado de cá e escrevê-lo como sendo produto daqui. Ou seja, fica algo do tipo A vezes chapéu vezes DI chapéu mais EJ chapéu mais FK chapéu mais BJ chapéu DI EJ FK mais CK chapéu DI EJ mais FK chapéu. Não, e daí? E daí agora que, usando a outra propriedade 4, se eu tenho uma soma de vetores do lado de cá, eu posso quebrar essa soma respeitando o produto. Ou seja, eu posso quebrar cada parcela dessa aqui em 3 produtos vetoriais. Ou seja, isso aqui vai ficar AI chapéu, DI chapéu, mais AI chapéu, EJ chapéu, mais AI chapéu, vezes F, K chapéu. Aí eu faço a mesma coisa com a segunda. B, J chapéu, vezes DI chapéu, BJ chapéu, EJ chapéu, BJ chapéu, FK chapéu. Mesma coisa com a terceira. CK chapéu vezes DI chapéu, CK chapéu vezes EJ chapéu, CK chapéu vezes FK chapéu. Certo? Todo mundo concorda que eu posso expandir aquela coisa desse jeito? Bom, agora eu vou começar a resolver. Vou resolver primeiro os que são mais fáceis, os que dão zero. Então, tudo quanto é I com I dá zero, J com J dá zero, K vezes K dá zero. Então, esse cara aqui, por exemplo, vai ficar AD vezes I com I. Esse cara vai dar zero. Esse cara tem um J com J, vai dar zero. Esse cara tem um K com K, vai dar zero. Bom, agora vamos resolver de fato os que não dão zero. Esse segundo termo aqui, AI chapéu, EJ chapéu. A e E são constantes, pode ir para fora. Então vai ficar, na verdade, AE vezes IJ. IJ é K. Então, isso aqui fica
AE, K chapéu. Todo mundo entendeu porque que eu troquei esse cara aqui por esse aqui? Simplesmente estou fazendo o produto, colocando o A e o E para fora. Vai ficar o produto vetorial de I com J. Olho na minha tabela, I com J é K. Então fica isso aí. Agora I com K. Vai ficar mais AF e IK. IK é menos J. Então eu vou tirar esse sinal daqui. Menos J chapéu. Esse cara, J com I. J com I é menos K. Então vai ficar menos BD K chapéu. Esse cara, J com K, dá I. Então vai ficar mais BF I chapéu. Esse cara, K com I, dá J. J chapéu. E esse cara, K com J, dá menos I. Menos C, E, I. Vamos lembrar o que a gente está fazendo? A gente está querendo achar uma expressão para o produto vetorial. Então a gente tem que pegar esse cara aqui e transformar ele de novo num vetor. Bom, como é que a gente faz isso? Vamos agrupar todo mundo que tem I chapéu, porque os caras que têm I chapéu, quem multiplicar o I chapéu vai ficar na primeira coordenada do vetor, porque o I chapéu é 1, 0, 0. Então vamos agrupar todo mundo que tem I chapéu, que é o BF, e esse cara aqui. Agora todo mundo que tem J chapéu, CD, menos AF, J chapéu, mais todo mundo que tem K chapéu, AE, menos BD. Tá, agora esse cara vezes I chapéu é igual ao vetor BF menos CE, 0, 0. Esse cara vezes J chapéu é o vetor 0, CD menos AF, 0. Esse cara vezes K chapéu é o vetor 0, 0, AE menos BD. Então eu somo todo mundo de novo e coloco num vetor só. Ou seja, BF menos CE, CD menos AF, AE menos DB. E aqui está a belíssima expressão do produto vetorial entre dois vetores. Você pega o vetor ABC, vetor CDE, no fim você fica com isso aqui. Ah, preciso decorar isso para a prova. Bom, se você conseguir decorar, você pode decorar, mas caso contrário, eu acho sempre melhor você fazer a conta rapidinho de novo lá. Eu acho melhor porque não sou eu que estou fazendo prova, né? Então, mas, de fato, isso aqui, essa aqui é a forma complicada de dizer quem é o produto vetorial. Tem uma forma mais fácil que os determinantes de matriz. Então, quer dizer, a forma fácil que os determinantes é uma coisa meio complicada. Nunca existe uma forma fácil que os determinantes, né? Deixa eu ver se esse é meu quadro. Porque na prática, se você quer calcular você tem dois vetores, então U igual a ABC, V é igual a DF, U por V é simplesmente determinante. Você vai simplesmente calcular esse determinante aqui. Você coloca IJK na primeira linha, coloca o seu primeiro vetor na segunda linha e o último vetor na última linha. Então, é claro, esse determinante vai depender de IJK. Mas bom, aí você reagrupa os termos de novo e vê o que dá. Em particular, essa fórmula aí é bem fácil para você usar para ver quando é que aquele cara dá zero, ou quando ele dá um número específico, algumas propriedades. Porque, bom, pensa, se algum dos vetores U e V ele tem algumas coordenadas que são iguais a zero, é fácil calcular aquele determinante, né? Tá, em particular, a gente sabe expandir esse determinante aqui de uma forma boa, né? Então, isso aqui na prática é I chapéu
vezes det BC EF menos J chapéu det AC DF mais K chapéu det ABD. Ou seja, é isso aí. Mas claro, decorar essa última linha aqui é besteira. Agora lembra dessa fórmula para o cálculo aqui, que isso aqui é muito útil. Então quer fazer produto vetorial? Coloca aí JK na primeira linha da matriz, coloca o primeiro vetor do produto vetorial na segunda linha e o outro vetor ali. Todo mundo usa essa fórmula, tá? Para calcular. Você não precisa decorar isso aqui. Bom, claro, a prova disso aqui é simplesmente expandir esse determinante, vai cair exatamente nessa fórmula. Bom, na próxima aula então a gente vê produto misto e vê algumas propriedades mais disso aí.